Nordeste, como o DENOX até hoje vem ajudando também, principalmente nessa parte hídrica do Nordeste. Eu escrevi aqui, presidente, mas ouvi o eminente deputado Luiz Couto e depois eu ainda tenho bastante tempo fazer aqui uma leitura pequena de algumas coisas aqui do nosso projeto. Deputado Luiz Couto. Gonzaga Patriota, parabenizá-lo pelo pronunciamento. Dizer, Vossa Excelência traz essa temática da questão das águas, da integração de rios, e com certeza com essa integração do Tocantins com o Rio São Francisco. Depois nós faremos a integração também com o Rio Pajeú, com o Rio Paraíba, com o Rio Jaguaribe, enfim, com todos os rios, para que o Nordeste todo possa ter água o tempo todo, e aí nós possamos fazer com que aquela região comece a produzir, porque o que acontecia normalmente com a demora que foi feita para a integração de bacia de São Francisco, é que alguns brasileiros não queriam que isso acontecesse, porque iríamos dividir os recursos com a produção. E o Rio, o São Francisco, é o rio da integração nacional, como é conhecido. É o rio eminentemente brasileiro, nasce no Brasil e se desloca para o mar. Então, nesse aspecto, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e dizer que, se esse projeto de Vossa Excelência está aí emperrado, vamos desemperrá-lo, vamos colocá-lo para votação, porque, na realidade, você traz, aí sim, nós teremos a verdadeira integração das bacias do Tocantins com o Rio São Francisco. Muito obrigado, um abraço para Vossa Excelência, tratar desse tema que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, principalmente da região do Nordeste, que é tão sofrida. Eminente deputado Luiz Couto, com a permissão de Vossa Excelência incorporar esse importante aparte ao nosso pronunciamento, e gostaria que Vossa Excelência ouvisse um pouquinho ainda, esses 7 minutos, o que escrevi aqui sobre esse rio que é tão importante e a nossa região Nordeste. A solução dos problemas crônicos do semiárido, ela depende de fato do seu principal manancial hídrico, que é o Rio São Francisco. Embora existam, obviamente, outras fontes de água na nossa região, ainda assim, essas fontes não substituem jamais o velho Chico, que deve ser o manancial complementar da região, na medida das necessidades de cada área, porque ela é a fonte hídrica mais próxima de um grande volume. A solução, então, é fazer mesmo a integração do Rio São Francisco com outras bacias hidrográficas lá da região, como já se começou, praticamente já vai na metade, que há um grande desequilíbrio entre a oferta de água e a população do chamado polígono das secas. São Francisco tem 70% das águas, 70% da água e 21% da população. 70% da água do Nordeste, Luiz Couto, está no Rio São Francisco, que só tem 21% da população do polígono. Já as bacias dos rios intermitentes dessa região, elas oferecem apenas 20% da água para mais de 70% da população. Está lá o seu estado, o estado de Chico Lopes, do Mauro Benevides, que tem rios secos e não tem a água, porque o Rio São Francisco não pode ainda ceder essa água. Para resolver esse desequilíbrio do polígono das secas, como chamam, a melhor alternativa é fazer essa integração, não tem para onde correr. O que mudou no projeto? Existia um projeto anterior, que era um projeto para irrigação, um projeto de 300 metros cúbicos por segundo. Olha, se o rio tem 1.600 metros cúbicos por segundo, primeiro projeto não era um projeto irracional.
era um projeto de 300 metros cúbicos por segundo. Só que o de hoje é um projeto de 30 metros cúbicos por segundo. Mesmo assim, Dom Cápio foi lá, protestou, teve todo o meu apoio, porque eu acompanho com Dom Cápio aqui a criação do novo estado do Rio São Francisco, mas tivemos que convencê-lo que era importante que esse rio Tocantins, esse rio São Francisco, cedendo 30% das suas águas para o Jaguaribe, para Paraíba, para Rio Grande do Norte, isso iria ajudar nesse projeto de integração, só que quase 10 anos já se passaram e a gente não vê sair a integração do rio Tocantins. Então, eu acho que é uma boa oportunidade. O Brasil está vivendo uma situação difícil. A gente sabe que a presidente eleita, Dilma Rousseff, está enfrentando um novo governo com dificuldades, um novo governo de muitas obras, de importantes obras, dentre elas, falei aqui de minha autoria, a ferrovia transnordestina, dentre elas, essa interligação do Rio São Francisco com o Ceará, do Rio São Francisco com o Rio Grande do Norte, Paraíba, outras que vão para o lado direito, para a Bahia. Infelizmente, eu acho que tem que haver aqui a integração do governo com o povo que está aqui. Eu sou povo, eu tive 100 e tantos mil votos, esses votos de pernambucanos que confiaram em mim, que me mandaram para aqui para dizer: Gonzaga, não deixe o Rio São Francisco morrer, Gonzaga, vê se esse canal que sai lá de Cabrobó passa em Salgueiro, Gonzaga, vê se esse canal que sai de Floresta passa lá em Sertânia, na tua terra, na nossa terra. Gonzaga, vê se esse trem que tu trabalhaste 10 anos na ferrovia, se ele realmente sai de Salgueiro lá para o Ceará, se ele sai de Salgueiro lá para Recife, se ele vai sair de Salgueiro lá para a Bahia. A gente vê aquelas composições enormes lá em Salgueiro, mas não sabe se elas vão chegar a levar as riquezas do São Francisco lá para o Porto de Suape, Porto de Pecém, a manga, a uva. Se a gente faz um grande projeto que eu tenho na cabeça, é colocar em Salgueiro, Luiz Couto, um maior modal ferroviário, a maior estação modal de ferroviário de integração para uma coisa que infelizmente a gente não cuida, em que pese o Brasil ser o maior exportador de carne, a gente tem aquela região sertaneja com o Rio São Francisco, que vai passar ali, fazer ali 10, 20, 30, 100 confinamentos e mandar um trem com 3 mil toneladas de carne para o Porto de Pecém, outro com 3 mil toneladas de carne para o Porto de Suape, outro para Lagoinhas, na Bahia. Infelizmente a gente não vê isso. Estou vendo, presidente, que o meu tempo está se acabando. Eu vou pedir a Vossa Excelência que autorize a publicação aqui nos anais da casa deste pronunciamento, e eu fiz há poucos dias aqui um pronunciamento com mais de 100 páginas sobre mobilidades. Eu quero juntar esse mobilidades com esse aqui de interligação de bacias hidrográficas, para que a gente possa chegar ao governo. Como é que a gente pode viver num país que tinha, um dia desse, quando eu fui secretário nacional de trânsito, 10 milhões de veículos, hoje a gente tem 80 milhões de veículos, com as mesmas estradas, com as mesmas ruas. Como é que a gente pode ver 6 milhões de metros cúbicos de água caindo no oceano, no rio Tocantins, e o rio São Francisco secando? Eu quero, presidente, agradecer a atenção de Vossa Excelência e, para concluir, fazer aqui um apelo, que possam ler este pronunciamento, que possam ler o meu projeto de lei que interliga a bacia do rio Tocantins ao rio São Francisco, e que todos juntos possamos fazer um trabalho. É o trabalho da Paraíba, é o trabalho do Ceará, é o trabalho de Pernambuco, é o trabalho do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina, do Paraná, do Sul, é o trabalho de São Paulo com Minas Gerais e o Rio de Janeiro do Sudeste,
É o trabalho lá do norte que vai nos fornecer essa água, se Deus quiser, para que a gente possa salvar o Nordeste. Presidente Benevides, eu agradeço a Vossa Excelência, a sua experiência vai fazer com que, e hoje aqui eu me defronto exatamente com pessoas experientes. É o Luiz Couto de um lado, Chico Lopes do outro, Benevides do outro e um inexperiente aqui aprendendo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Nobre deputado Gonzaga Patriota, eu tenho que aplaudir o pronunciamento de Vossa Excelência, sobretudo porque a tese é expendida agora com argumentação farta, ela naturalmente vai suscitar outros debates em torno de um tema que nesse momento angustia a todos os nordestinos, que é exatamente as dificuldades enfrentadas pelo Rio São Francisco, que não atende mais à demanda que se esperava e que historicamente se concebia como capaz de redimir o Nordeste, mas que começa a enfrentar sérias dificuldades. Portanto, Vossa Excelência, com um projeto que tem, poderia até ter a iniciativa com o nosso apoio de viabilizar um debate que se fizesse ainda nessa sessão legislativa, porque realmente o quadro que ali se apresenta é um quadro que reclama um urgente posicionamento do governo para atender ao suprimento d'água, sobretudo no momento em que a transposição passou a ser a grande e fagueira esperança dos nordestinos e até agora ainda à espera da sua conclusão. Portanto, Vossa Excelência merece os cumprimentos da casa, não apenas da bancada nordestina, porque esse problema tem conotação nacional e vai atender uma região que anseia naturalmente pelo combate às consequências da carência de água na região, e agora o próprio Rio São Francisco se apresenta sem condições de somar o seu potencial hidráulico para favorecer ao Nordeste brasileiro na complexidade das suas exigências. Cumprimento a Vossa Excelência pelo brilhante discurso da tarde de hoje. Se permite, presidente, apenas para pedir a Vossa Excelência a taquigrafia e os membros da Câmara que possam incorporar a parte de Vossa Excelência como presidente ao nosso pronunciamento. Obrigado.